sobre quais as diferenças da ansiedade e da depressão. Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês nesse momento têm ansiedade ou depressão? Então, se você tem ansiedade, coloca o número 1, se você tem depressão, coloca o número 2 aí na tela para eu saber se tem mais pessoas com ansiedade nesse momento ou mais depressão, para eu poder estar ajudando vocês melhor falando dos conteúdos, tá bom? E aproveite e já escreve de onde você está me assistindo, que eu gosto de saber também, tá? Então, antes da gente conseguir entrar nesse conteúdo, e vocês vão escrevendo aí vocês que estão falando aí os números 1 e 2, ansiedade e depressão, então essa live vai ser bem precisa para você, Adriamar, porque vai te ajudar bastante a entender o porquê que às vezes a ansiedade e a depressão andam em conjunto. Vamos entender o panorama geral da ansiedade. Eu sempre gosto de trazer aqui para que vocês consigam perceber que a ansiedade, ela começa a partir do momento em que eu passo por uma situação que eu não consigo lidar bem, uma situação traumática, né? Existem 2 tipos de traumas que são possíveis, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, porque são doenças psicossomáticas, ou seja, elas começam numa relação emocional e depois é que elas afetam a nossa psique que traz sintomas para o nosso corpo. É esse o triângulo que eu chamo de pirâmide do conflito. Então, basicamente, eu vou falar disso muito mais profundamente dentro do nosso evento gratuito, tá? Mas aqui para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Então, basicamente, eu passei por uma situação um trauma acumulativo. Quando é um trauma acumulativo? Quando várias pequenas coisas foram acontecendo na minha jornada, mas não podem ser só coisas díspares, porque toda a gente tem coisas díspares, né? Coisas que vão acontecendo de temas diferentes. São coisas que cabem na mesma gaveta, vamos chamar assim. É como se enchesse o seu copo da mesma coisa. Imagina, se você começar a discutir com uma pessoa, se ela estiver sempre falando a mesma coisa, vai chegar um dia que você vai explodir, você não quer mais ver aquela pessoa na sua frente. Por quê? Porque ela está sempre falando do mesmo. E daí você começa a pensar assim, bem, se ela está sempre falando do mesmo, então alguma coisa se passa. Eu não quero mais ouvir isso. E daí você começa a se afastar. O nosso corpo faz exatamente igual. O cérebro da gente, ele guarda as memórias, né? Memória a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo funciona entre 23 a 6 horas. Uma situação que você lembra. Então, se eu perguntar para você hoje, qual foi a primeira coisa que você fez quando você acordou? Tirando abrir os olhos, o que você fez? Qual foi a sua rotina do dia de hoje? Você vai ter que parar para pensar, para resgatar o que você fez. E se eu pedir para você detalhar quais os pensamentos que você teve no dia, você não vai conseguir detalhar todos. Mas aqueles que são mais importantes, você consegue. Sabe por quê? Porque a primeira memória é essa memória que é uma memória gerenciável e deletável, para fazer com que o nosso cérebro não fique muito cheio de coisas, porque senão o nosso cérebro não ia conseguir armazenar tanta coisa nessa cabecinha, né? De acordo com a nossa idade. Então, automaticamente, tudo que você vai pensando, ele vai separando. Essa memória não tem importância. Por exemplo, coisas que você faz em piloto automático, né? Quando a gente está fazendo com o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso cérebro não vê o que a gente fez. De repente, até eu posso fazer uma ação, cai um copo, eu pego, eu não dou valor para aquilo, eu não pensei que o copo ia cair, eu não produzi um pensamento sobre aquilo. Então, automaticamente, isso é guardado na nossa memória descartável, é uma memória deletável a cada 20 minutos, 3 horas, se for um pouquinho mais importante, 6 horas é o tempo máximo. Por isso, eu vou ter dificuldade de lembrar o que eu comi ontem no almoço, a não ser que foi muito importante. Já existe um outro tipo de memória, que é uma memória assim um pouquinho mais, ou seja, a memória de curto prazo, passou a médio prazo, aquilo. Sai dali e fala, opa, peraí, ela ainda está pensando nisso. Uma pessoa com ansiedade sabe bem do que eu vou falar. Então, vamos imaginar que logo no início do dia você disse, não acredito, mais um dia que eu vou estar ansiosa, já estou sentindo. Automaticamente, isso abre um looping na sua cabeça. Você vai para o curto prazo. E aquilo que poderia ser jogado fora vai se concretizando porque vai vir outros pensamentos para ajudar. E o seu cérebro vai começar a acreditar que aquilo é importante, ele não pode descartar aquela informação. Por quê? Porque você está pensando cada vez mais sobre aquele assunto. É como se eu começasse a pensar, eu vou ter uma entrevista de emprego, eu não vou conseguir passar, eu sei que a minha saúde não está muito bem, talvez eu tenha uma crise de ansiedade no meio do entrevistador e o entrevistador vai olhar para mim, eu vou passar mal aqui no trabalho, alguém vai me ver. Então, todos esses pensamentos juntos criaram uma caixinha. Essa caixinha, né, faz com que isso seja importante. Agora, o meu cérebro não vai mais descartar isso. E eu vou armazenar
na memória de médio prazo. Depois disso, se eu continuo dando vazão a isso, ele vai para o meu hipocampo e faz com que aquela memória fique densa em mim. E é exatamente aí que mora a ansiedade de vocês. Vocês passaram por um evento traumático, e por que traumático? Porque aquilo fez uma fissura, e faz mesmo uma fissura. Se vocês procurarem a palavra trauma no dicionário, vocês vão ver que trauma, na psicologia, fala de uma situação emocional que faz com que você reaja de uma forma distinta a partir dali. Então, ele fez essa fissura que fez com que você criasse uma reação. Aí você começa a entrar nesse processo de ansiedade, que você fala assim: meu Deus, eu passei por essa situação não foi fácil para mim. E como eu entrei nessa situação que não foi fácil, o meu corpo agora começa a sentir uma ansiedade muito grande. Eu começo a não conseguir lidar com aquilo. E todas as vezes que eu passo por situações que fazem com que eu recorde daquele evento, eu tenho o famoso gatilho da ansiedade, ou seja, eu entro em crise de ansiedade.